Olá, eu sou Roberta Perdomo, sócia fundadora da Acto Consultoria Relacional, que é uma empresa que existe para apoiar líderes e times a se desenvolverem com muito mais consciência, confiança e colaboração. Bom, hoje eu tenho o prazer de conversar com o Delton Batista, que vai nos contar um pouco sobre a sua trajetória de liderança e também o que ele pensa sobre equipes de alto desempenho e de alta performance. Então, Delton, queria começar te perguntando para você, contar brevemente como é que você chegou até a liderança. Claro, prazer demais estar com você aqui nesse bate-papo. Na verdade, eu comecei no mundo corporativo, fui executivo há 25 anos e eu comecei no universo da Santista Têxtil, no que na época era uma espécie de programa de trainee, apesar de não ter esse nome, era um programa para jovens lideranças, né? Eu tinha recém entrado na faculdade, então eu tive a oportunidade de participar do grupo Bung, à época a Santista integrava um grupo internacional, uma multinacional, e consegui ter o privilégio de conhecer uma organização em todas as suas etapas, em todas as suas áreas. Isso ficou como lição para mim até hoje, né? Hoje é raro alguém entrar numa organização, qualquer posição que seja, e ter a oportunidade de se ambientar em todos os departamentos, em todos os processos. Geralmente ele já é jogado na fogueira, está aqui sua tarefa, está aqui sua atividade, a sua meta já começa a contar a partir de agora, né? Eu tive um programa de recepção, um onboarding, não tinha esse nome na época, mas me permitiu conhecer a organização como um todo. Fiquei 5 anos no universo da indústria têxtil, depois fui convidado para sair do Rio de Janeiro e para Blumenau, na época para a fusão da Artex com a Santista Têxtil. Depois fiquei 10 anos no universo de telecomunicações, na Brasil Telecom, onde fui diretor executivo corporativo na região sul, e depois mais 10 anos no Grupo RBS, a época era o maior grupo de comunicação do Brasil depois da Rede Globo. Então, nesses 25 anos como executivo, eu tive a oportunidade de assumir todas as posições nessa carreira hierárquica, desde trainee, vamos chamar assim, depois executivo júnior, pleno, sênior, coordenador, supervisor, gerente, diretor adjunto, diretor corporativo, vice-presidente, CEO. Então foram 25 anos que eu tive aí o privilégio de lidar com pessoas extraordinárias e conseguir construir uma visão de mundo empresarial a partir de 3 grandes grupos. O universo têxtil, né, especialmente a Santista, 10 anos numa das maiores empresas de telecomunicações do mundo, a Brasil Telecom, depois virou Oi, né? E depois outros 10 nos maiores conglomerados de mídia do país e com grande projeção internacional. Após esses 25 anos, aí eu optei por desenvolver meus próprios projetos e negócios, abri a minha firma, que é um escritório de projetos de crescimento de organizações, e são outros 7 anos de trajetória como empresário, como empreendedor, seja com o meu escritório, seja com fundos de investimento que eu lidero ou como conselheiro de empresas. Então, são um pouco mais de 30 anos aí de mercado. Que bela trajetória, né? E muito legal escutar que as grandes corporações são escolas, né? Eu brinco que é um ano, um MBA nessas grandes empresas que nos habilitam para depois, né, outras experiências. O mundo corporativo, assim, esse privilégio de lidar com grandes organizações, cria muito conceito de metodologia, de formato de pensar, né? Então, realmente foi uma oportunidade incrível aí de lidar. E também, ao longo desses 25 anos na época como executivo, eu tive muita oportunidade que a empresa proporcionava em função de conquistas, de méritos, de formação e educação executiva. Então, não só pós-graduação, eu tive a oportunidade de fazer especializações nos principais MBAs de negócios do Brasil, sempre investidos e custeados pela empresa como um programa de desenvolvimento e de retenção de talentos, e até fazer 2 especializações pós-MBAs no exterior, uma nos Estados Unidos, na Universidade de Ohio, e outra na Inglaterra, na Universidade de Cambridge, sempre proporcionado por esse universo do mundo corporativo. Então, realmente foi uma escola. Bacana. Bom, e nessa tua jornada, queria conversar agora sobre times de alta performance. Quais são as características para você de um time de alto desempenho, de alta performance? Legal isso. Ao longo desses 30 anos aí de mercado, eu procurei desenvolver minha própria visão do que é essa ideia abstrata, do que é um time de alta performance, né? E eu tentei colocar isso no modelo lógico, que para mim se resume a 3 características. 3 tópicos, para mim, classificam um time como de alto desempenho. Mas antes desses 3, eu acho que a primeira leitura é: não existe um time que é de alta performance, na minha opinião. Existem times que estão em alta performance. A alta performance é uma circunstância, é um momento,
é um período, né, que o desafio da liderança é fazer com que seja o mais longevo possível, mas não dá para dizer que carimbar que aquele grupo ele é permanentemente de alta performance. É como um time de algum esporte qualquer. Você não pode dizer que aquele time ele é campeão. Ele esteve campeão, ele conquistou, né, um desempenho, atingiu um resultado, um sucesso, mas se isso vai se perpetuar ou não é outra coisa. Então, para mim, a alta performance, especialmente quando eu olho, a minha trajetória sempre foi na área de negócios, área comercial, área de vendas corporativas. Eu penso que as 3 características são: primeiro, um time de alta performance é aquele que cresce, pelo menos na minha métrica, né, 20% acima da média da sua indústria. Isso é importante, porque muitas empresas se vangloriam, bom, eu estou crescendo 80%. Ok, mas se o seu mercado, as outras empresas do seu segmento, seus concorrentes estão crescendo 120%, você está crescendo abaixo do seu mercado, em que pese 80% de crescimento, seja excelente. Então não dá para dizer que uma empresa é alta performance comparando ela com ela mesma. Ela tem que ser comparada com o seu segmento, a sua indústria, o seu mercado, os seus concorrentes, os outros players. Então eu estabeleço que você tem que conhecer o seu mercado, os outros concorrentes e, considerando a média de crescimento da sua indústria, se você está crescendo 20% a mais, eu acredito que você é um time de alto desempenho, de alta performance. Então, essa é uma primeira contextualização do que eu vejo. A alta performance é comparativa, né? Não é você com você mesmo, né? Segundo aspecto que eu vejo é quando essa alta performance acontece de maneira mais consistente. Não é um mês que teve um crescimento de 20% em relação aos concorrentes. Não é 2 meses, um trimestre. É uma sequência, uma série histórica que ao longo de um certo tempo, isso varia com cada mercado, vai atestando se aquela indústria, aquela organização ou aquele time realmente tem performado consistentemente dessa maneira ou se foi algo circunstancial, ocasional, fruto aí de um bom momento, ou se é algo que foi feito fruto de um planejamento, se aquilo foi desenhado, se foi pensado, né? E não aconteceu. Isso é interessante. Você pergunta para um time de alta performance como ele atingiu o seu resultado, né? Normalmente as respostas são relacionadas ao Divino Espírito Santo, né? Ou ao meu esforço. Como se no passado, quando ele não atingiu a sua meta, talvez é porque ele não se esforçou o suficiente ou o Divino o abandonou. Então, poucas pessoas conseguem dizer porque não atingiram uma meta e principalmente porque atingiram. Geralmente acontece por circunstâncias e eles até, em geral, acreditam ao mercado. O mercado reagiu bem, a economia está indo legal, o governo federal está assim, o mercado internacional está assado. Pouca gente chama para si a responsabilidade do sucesso ou do fracasso. E o terceiro aspecto que eu vejo de um time de alta performance é aquele que cresce relativamente acima da sua indústria, dos seus concorrentes, faz isso consistentemente, mas faz através das pessoas e não deixando corpos pelo caminho. Não adianta a gente também fazer um crescimento se ele não leva em conta o ambiente, a saúde mental, o clima organizacional, o engajamento. Se você não está desenvolvendo as pessoas, se elas não estão felizes e produzindo de maneira criativa, satisfeitas e olhando o futuro, né? Se esse crescimento acontece não com as pessoas, mas apesar delas, se ele é um crescimento que tortura, que pressiona, que tensiona demais a equipe, ele acaba não sendo algo longevo, né? Então, o meu olhar é esse: crescer bem acima dos seus concorrentes, fazer isso consistentemente e dentro de um ambiente de desenvolvimento coletivo. Que bacana você trazer essa tríade aí de um time de alta performance. E agora, o que um líder precisa fazer para desenvolver esse time? Eu entendo que tem um papel importante dessa liderança, né, em fazer esse time chegar nesses 3 pilares. Qual é o papel? Eu penso assim, primeiro, como é que eu vejo liderança? De todos os conceitos que eu já vi, de todas as leituras que eu tive, escolhi a frase do Falcone de que liderar é você mudar o curso natural das coisas. Então, o líder é aquele que altera o caminho do que está acontecendo. Se não existisse a figura do líder, a organização, o time, a empresa iria para um certo caminho natural. O líder é quem desvia aquele caminho, notadamente para algo positivo. Eu vejo que o papel do líder é fundamentalmente de inspiração. Para mim, para os meus negócios e para o que eu sempre credencio como olhar de um líder ideal, no que eu procuro me espelhar ou buscar esse posicionamento, é uma liderança que exerce o seu olhar de visão de futuro através da capacidade de influenciar. Então, não usar a hierarquia, não usar alguém acima como um fator de comando. Até porque, cada vez mais no mundo atual, você tem que liderar através de pessoas que não são suas subordinadas. São pares, parceiros,
fornecedores, até clientes. Então, você tem que criar um ambiente de influência de que as suas ideias, o seu olhar, a sua persuasão seja mais relevante do que um poder hierárquico, do que me obedeça, porque cada vez menos isso gera resultados, mesmo dentro das empresas, onde as hierarquias são muito líquidas, muito fluidas hoje em dia, né? No passado você tinha um modelo de comando e controle muito explícito, né? Tinha um diretor, um vice-presidente, abaixo de diretores, abaixo de gerentes, tinha uma estrutura piramidal muito clara, né? Hoje isso dispersou, né? O meu olhar do líder é aquele que inspira, que exerce a sua influência como o seu caminho de fazer essa inspiração acontecer, mas principalmente, respondendo a sua pergunta sobre o como, eu acho que a principal característica de um líder é liderar pelo exemplo, né? É o que ele faz soa tão alto que as pessoas não escutam o que ele diz. Então, liderar pelo exemplo, particularmente eu procuro nunca pedir ou esperar de alguém algo que eu mesmo não faço. Dar o exemplo, ser a grande referência é fundamental em qualquer equipe, em qualquer time, em qualquer ambiente. Em qualquer tamanho de equipe, a equipe é o espelho do comportamento prático do seu líder, né? As pessoas, tanto é que as estatísticas mostram isso, não se desligam das empresas, se desligam dos seus líderes, né? Então, hoje, em qualquer nível profissional e até mesmo pessoal, você escolhe as pessoas com quem você quer conviver. Esse papel de uma liderança que inspira e que inspira através do exemplo, para mim é o melhor caminho para se atingir um time de alta performance. Obrigada. E para a gente fechar esse papo, que conselho você daria para um líder que está começando, acabou de assumir talvez uma posição aí formal de liderança de um time, para que ele possa então se desenvolver e desenvolver esse time de alta performance? Bom, eu, na minha trajetória, enfim, por característica, eu sempre tive um olhar de humildade e de aprendizado contínuo. Sempre respeitei muito as pessoas que chegaram antes de mim, nas organizações, nos lugares com que eu convivo. Tem uma frase aí do Isaac Newton que eu acho genial. Se eu pude ver mais longe, foi porque me apoiei em ombros de gigantes. A ciência, como qualquer atividade humana, ela é cumulativa, né? O Newton ou o Einstein não descobriram do zero as suas revoluções ou suas notações. Eles tiveram um histórico de tentativa e erro, de conquista de cientistas no passado que criaram as condições para ele desenvolver algo novo, né? Da mesma forma nas empresas, nas organizações, nos projetos, eu lamento muito, e isso infelizmente acontece talvez um pouco nessa nova geração, as pessoas acham que não tinha vida inteligente antes delas, né? Que elas chegaram e a partir de agora o universo surgiu, né? Acontece, eu percebo até um certo desrespeito, que é desinteligente, especialmente para quem está aprendendo e quem não está, quem que se considera pronto hoje em dia, de não olhar as contribuições que nos trouxeram até aqui. Aliás, muitos acham que nosso tempo é difícil, o tempo passado era mais fácil para os empreendedores ou para os líderes, né? E não é verdade, né? Imagina no passado os pioneiros que não tinham celular, não tinham internet, não tinham mercados, tiveram que desbravar, criar negócios do zero. Hoje, com todo o conforto, com toda a educação executiva à disposição, case de sucesso, dizer que o nosso momento é mais desafiador do que o do passado é uma certa arrogância, né? Eu acho que os desafios eles mudam, se transformam ao longo do tempo, mas não dá para dizer que o jogador de futebol de hoje é melhor do que o Pelé no seu tempo. Cada um na sua época, com seu desafio, com seu momento. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que o principal conceito, se é isso que eu posso dizer, é o que eu mesmo uso para mim. O aprendizado contínuo, a humildade contínua, tem tudo por ser feito e a gente tem muito que aprender. E isso é que é a maravilha da vida e do trabalho, né? Obrigada, muito bom escutar. Obrigado a você. Espero que a gente se encontre numa próxima oportunidade. Estou à disposição. Obrigado a você. Se você quiser continuar acompanhando a Acto, se inscreve no nosso canal, siga a gente nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que busca liderar com muito mais propósito e conexão. A gente se vê em breve.